Se você me encontrar hoje pessoalmente, talvez você não vai acreditar que eu já fui super tímido, eu travava na hora de conversar, eu gaguejava, minha mão tremia, eu começava a suar, eu não conseguia nem ligar para as pessoas para poder perguntar o preço de uma coisa na loja, tudo isso fazia eu travar e eu não conseguia comunicar. E eu também tinha muita segurança com a minha imagem própria do meu corpo, porque eu era muito magro e nesse vídeo eu quero te contar um pouco dessa história e o que eu consegui fazer para conseguir reduzir ou praticamente eliminar boa parte disso aos poucos, claro. Bom, aqui pelo YouTube não dá pra perceber, né? Mas eu sou alto pra caramba. Eu tenho 2,2 m e eu sempre fui alto desde os 12, 13 anos. Já tinha mais de 1,70 m e com 16 anos eu tava com 1,95 m já. Eu era gigante praticamente para os padrões de qualquer tipo de padrão que você imaginar. E naquela época eu realmente não gostava de ser alto, porque eu não conseguia ganhar massa, então eu era super magrelo, era um cara super magro assim. E isso não me ajudava com a questão de confiança. Eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, porque eu não me sentia confiante no meu próprio corpo, basicamente, né? Então, eu tinha muita dificuldade de fazer isso, e adicionado a esse tipo de dificuldade, eu ainda morava em outro país e eu tinha que aprender outro idioma. Então, foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu crescendo pra caramba, tendo que morar em outro país, tendo que tentar aprender o inglês pra conversar com as pessoas e não ser tão super bem recebido ali num país diferente. Então, assim, foram várias questões acontecendo ao mesmo tempo que tornaram bem difícil a minha realidade ali naquela época, com 13 anos. E com todas essas coisas acontecendo, naquela época eu não pensava em resolver, né? Eu só pensava em esconder o problema e, tipo, não esquecer do problema. Então a forma que eu fiz pra poder esquecer do problema é afundar totalmente nos jogos, né? Eu entrei basicamente 100% no mundo de jogos online. Eu comecei a jogar MMORPG, RPG, bastante jogo online, tipo Mu Online, Silk Road, RF, Warcraft, tudo sem imaginar de jogo online eu comecei a jogar, eu jogava bastante. Só que isso não ajudou nada ao meu problema de conseguir comunicar, de conseguir conversar com as pessoas, e muito menos a minha questão de continuar um cara super magrelo, né, super alto, e aí, enfim. E aí, eu não tentei resolver esse problema por vários anos, eu continuei assim, até a época que eu voltei pro Brasil, em 2009, eu voltei pro Brasil com 17 anos, e eu entrei no ensino médio, e ali eu meio que comecei a querer resolver esse problema, mas eu praticamente também ignorei ele por um bom tempo. E ali na época do ensino médio, eu percebi que a dificuldade que eu tinha principal era de conseguir conversar com as pessoas. Eu não sabia muito bem como que eu fazia pra continuar uma conversa depois de começar, e eu tinha bastante dificuldade de simplesmente começar uma conversa, porque eu não sabia como que ela ia ter que continuar, e por esse motivo eu praticamente não começava a conversa. Eu era o cara que ficava no fundo, não conversava tanto assim. Eu meio que fui ignorando esse problema por vários anos, né? Mas aí chegou na idade onde eu fiz 22 anos e pensei em entrar pra faculdade, e na faculdade meio que eu tive que lidar com tudo isso de uma vez só, né? Eu tive que lidar com a questão de comunicação, eu tinha que falar em público, então eu tava passando muito aperto nessa época. Como eu tava na faculdade, eu sentia aquela pressão também de estar fazendo academia, tá me cuidando basicamente, né, tá cuidando de mim mesmo, e só que eu basicamente não conseguia fazer muitas dessas coisas, pelo menos eu não sabia, na verdade eu não sabia como resolver a questão da comunicação, e eu não tinha dinheiro na época pra poder pagar uma academia. Cara, imagino que a situação tava bem difícil pra mim na época, porque eu trabalhava, pagava minha faculdade, e assim, eu ainda tinha que pegar dinheiro emprestado com a minha avó e minha mãe vários meses, porque eu pagava minha moto, tava pagando minha moto nessa época, então assim, eu não tinha grana pra nada, a grana era pra pagar a faculdade, pagar minhas gasolina, e era isso, entendeu? Só que isso começou a me perturbar pra caramba, começou a me perturbar bastante, porque eu queria muito conseguir me comunicar melhor. Eu sentia que eu já tinha passado da idade de conseguir, já era pra saber essas coisas, já era pra ter essas coisas assim, fácil assim, mas não acontecia, e eu não tinha referências também de pessoas que poderiam me ajudar com isso. Então eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Foi nessa época que eu cheguei, que eu comecei a meio que mudar minha vida com duas questões assim. A primeira foi que, mais próximo do final da faculdade, eu consegui um trabalho como programador. E ali eu consegui um saláriozinho um pouquinho maior, tá? Se eu não me engano, na época era R$ 1.500, 1.300, alguma coisa assim. E com esse salário eu já conseguia pagar minha faculdade, pagar a mensalidade da minha moto, pagar minha gasolina, transporte, alimentação, e sobrava tipo uma graninha ali de, sei lá, R$ 200 no mês pra poder fazer alguma coisa. E o que eu fiz? Qual que foi a primeira coisa que eu fiz com esse dinheiro? Pois é, eu me matriculei, eu fiz a inscrição, eu coloquei esse dinheiro numa academia. Eu paguei a minha primeira mensalidade de academia, e eu lembro como que eu fiquei super feliz naquela época, porque cara, com 2 metros, eu pesava 83 quilos. Não sei se você tem proporção de o que é isso, eu vou tentar colocar alguma foto minha aqui, bem vergonhosa, mas assim, eu era super magro e isso não me ajudava em nada. Como eu finalmente tive a condição de pagar a academia, que naquela época era tipo R$ 50, era muito barato pro meu padrão hoje, né, mas naquela época era um comprometimento de tipo 25% da minha grana restante do mês, né. Então assim, eu
entrei com tudo na academia. E nessa época uma coisa que me ajudou pra caramba foi que tinha um cara aqui no YouTube que chama Leandro Twin, onde ele passava um hipercalórico caseiro que você podia fazer, porque eu não tinha grana pra poder comprar um whey, albumina, nada dessas coisas que eram muito caras pra mim comprar na época. Então fui lá e montei um hipercalórico caseiro com farinha de aveia, leite em pó, achocolatado e amendoim. Eu misturei tudo aquilo ali, dava uns 5.000 calorias, e eu tomava aquele negócio lá toda vez, tipo 2 vezes por dia, entendeu? Aí dava 2.500 calorias, dava 5.000 calorias total. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho de peso, e aí eu também peguei firme pra caramba na academia, e aí aos poucos eu fui resolvendo essa questão de me sentir magro demais, e tipo, eu passei a me mudar totalmente a minha mentalidade, eu comecei a gostar de ser alto. Hoje eu gosto pra caramba, eu não mudaria nada, e eu sou muito grato de ter essa altura, mas naquela época eu odiava, porque eu era muito magro. Hoje eu tô pesando o quê? 105, então assim, hoje foi uma mudança gigantesca pra mim, e eu tô bem tranquilo, bem resolvido com isso. E a questão da comunicação, que era o problema mais, assim, difícil, eu acho, porque a academia você meio que ganha massa ou perde peso. Se você quer perder peso, é muito simples, assim, o cálculo, a matemática é simples. Ou você come bastante e ganha peso, ou você come a menos e você perde peso. A matemática é simples, né? Agora a comunicação já é uma coisa um pouco mais difícil. E como eu já disse, eu não tinha referências de pessoas que poderiam me ajudar nessa parte de comunicação. Então eu fui fazer o que todo bom nerd faz, né? Que é estudar. Eu comecei a estudar e tem um livro, na verdade, que eu recomendo até hoje, é o livro que mais me ajudou, assim, que é um livro do Dale Carnegie, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Eu, pessoalmente, acho que esse livro é super útil para qualquer pessoa que tá querendo começar aí, aprender a se comunicar melhor, entender como que as pessoas funcionam, como que a comunicação funciona, como que uma boa comunicação funciona. Tudo isso eu dou créditos total, assim, a esse livro, e também às várias pessoas que eu conheci durante essa época, porque não tem como você só estudar, e se você não praticar, não adianta, né? Então, assim, uma coisa que me ajudou bastante foi que o seguinte: eu tinha muita dificuldade de falar em público, e isso me dava muita ansiedade, porque antes de falar eu tava assim, já tava tremendo, já tava muito preocupado, eu começava a suar, era horrível. Então eu percebi que duas coisas me ajudavam na hora de comunicar em público ou de conversar de forma geral. A mais fácil, assim, de todas pra mim era de simplesmente falar mais devagar. O fato de eu falar mais devagar, por mais incrível que seja, ele me dava tempo de pensar sobre o que eu queria falar depois, qual que era a próxima frase que eu queria falar. Simplesmente pelo fato que eu tava falando mais devagar, porque eu tinha, na verdade isso acontece ainda comigo às vezes, eu falo muito rápido, então quando eu consigo desacelerar, isso me ajuda muito a conseguir pensar no que eu quero falar e, sei lá, e simplesmente ajuda muito. Então isso é uma coisa que me ajudou pra caramba. A segunda coisa é sempre entender um pouco mais sobre o tema, ou meio que preparar ali a primeira frasezinha, porque, por exemplo, quando eu era um pouco mais novo, eu tinha dificuldade de ligar pras pessoas pra, tipo, perguntar o preço de alguma coisa numa loja, pedir informação de horário, tipo, eu tinha que ensaiar a frase inteira na minha cabeça, tipo, eu vou ligar, vou falar: oi, eu gostaria de saber qual que é o preço do caderno. Eu tinha que ensaiar a frase inteira na minha cabeça pra conseguir falar, porque eu tava nesse nível de ansiedade pra conversar. Então, assim, no começo eu tinha que literalmente preparar as frases. E assim, eu tinha vergonha de fazer isso? Tinha bastante. Mas eu fazia mesmo assim? Fazia, porque assim, eu poderia deixar de resolver o problema, que é tentar conversar com as pessoas, ou eu poderia tentar criar alguma coisa que funcionasse. E o que funcionava pra mim na época era isso, era preparar algumas coisinhas ali, a primeira frase, a segunda frase, e tentar falar devagar. Se eu conseguisse falar devagar, eu sabia que finalmente eu ia conseguir dar certo na conversa ali. E assim, eu dou crédito total a isso, tá? A academia no início, pra poder resolver a questão da minha imagem pessoal, eu sei que tem pessoas que às vezes acham que é impossível, mas assim, foram anos, tá, pra fazer essa transformação. Pra mim, no caso, foram mais ou menos aí uns 3 anos pra fazer essa transformação, pra até que chegasse no ponto que eu tava me sentindo bem, mas deu certo. E não foi fácil, né? Foi um tempo ali fazendo dieta certinha por vários anos, consistentemente, fazendo academia, foram um bom tempo. A comunicação eu fiz durante toda a faculdade, eu apresentei bastante, eu tentava sempre que surgia uma oportunidade de liderar dentro de qualquer coisa na faculdade, né? Porque eu ia na igreja também, dentro da igreja eu fazia isso, grupo de amigos pra poder montar as coisas que a gente ia fazer, eu tentava basicamente liderar tudo que eu conseguia de oportunidade, porque ali eu conseguia praticar aquilo que eu mais queria, que era a comunicação. Então, tanto que hoje eu acabei estando aqui, né? Estamos aqui no YouTube estou aqui falando com vocês. Então, assim, tudo isso me ajudou também, até com essa questão que eu faço hoje. Mas, de forma geral, eu diria que são essas duas questões, tá? De você, literalmente, tirar um pouco aí do que você ganha, faz um investimento em você mesmo, estuda, tira um tempo para estudar, para você se ajudar na parte da comunicação. E como que isso tudo me ajudou na área de programação foi que é o seguinte:
tudo que você faz dentro de qualquer trabalho, não só a programação, mas principalmente dentro da área de desenvolvimento, é que você tem que comunicar com pessoas. E sabe qual que é a melhor forma de você aprender a comunicar? Você entender como que as pessoas conversam, como que a comunicação funciona. E isso foi algo que eu aprendi dentro do livro do Dale Carnegie. Então, assim, tudo mesmo foi basicamente resultado de muito estudo, muita prática, quebrar muita cabeça e simplesmente dar a cara a tapa. E eu tive que fazer isso por vários anos, mas finalmente deu muito certo no final e eu fico muito feliz porque foi um esforço muito grande e eu literalmente consegui transformar a minha vida de uma pessoa que era super tímida para uma pessoa que consegue conversar tranquilamente, consegue falar em público de boa. E assim, eu espero que você também possa fazer o mesmo, que esse vídeo te ajude de alguma forma. Inclusive, se você gostou e se tem alguma história parecida, deixa aqui nos comentários, compartilhe sua história. E se você quer aprender um pouco mais de algumas outras dicas que eu deixo aqui sobre como ter uma carreira de sucesso na área de programação, eu montei uma playlist para você, que é essa playlist aqui. E se você quiser, você pode assistir ela clicando aqui.